Música da Alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos juntos hoje finalizar essa série que foi especial demais. Eu quero agradecer todo o carinho, você que chegou até aqui. Que bênção! Estudando sobre a procrastinação e não procrastinou. Milene, não deixei a aula para depois, assisti tudo. Tô aqui nessa última aula para conhecer os segredos. Amém, gente? Deus tem, segredos pra gente e a Bíblia vai dizer que Ele revela aquele que, tá buscando a face dEle, que o ama, que o teme. Amém? Então, essa pessoa, querida, ela é recheada de segredos da parte de Deus. Então, eu e você estamos aqui para compartilhar essa escritura sagrada que tem resposta para tudo para a nossa vida, tudo. Inclusive também para esse processo terrível, muito complicado que é passar pela procrastinação. Então, nós já vimos que ela tem as suas causas, tem as suas raízes, tem os tipos de procrastinadores, não é isso, gente? Vimos aí, nas primeiras aulas falamos a respeito disso, que tem que diferenciar. Isso pode ser um sintoma de outros transtornos e por isso você tem que ir aí, tratar direitinho, amém? Aqui é corpo, alma e espírito, querido. Então, trate em nome de Jesus todas as coisas que às vezes, de fato, está trazendo prejuízos para a sua vida. Porém, tem aquele lugar também que a gente separou do que não é procrastinação. Então, muitas das vezes você tira esse tempo para que você reformule, para que você reflita. A gente até separou o que é preguiça, que é aquela pessoa que não quer fazer. E a procrastinação são lugares diferentes. Porém, o preguiçoso procrastina e muito. Em nome de Jesus, esse não é seu lugar. Achou preguiça? Sai daí, eu vou vencer, porque a palavra que Deus garantiu a meu respeito é que eu sou mais que vencedor. Então é esse o lugar, querido, que você tem que acessar em nome de Jesus, de tomar posse dessa palavra. As pessoas usam o tomar posse de uma forma muito incorreta e incoerente. O tomar posse é aqui, eu tomo posse dessa palavra tremenda da nossa vida, de Cristo Jesus. É esse lugar que Ele me garantiu, nele que eu tomo posse. E você é mais que vencedor. E nenhum vencedor é procrastinador, não, nem combina. Nem combina com você. E aí por isso que nós fomos caminhando. Vimos os maus exemplos, homens de Deus também procrastinaram e a gente estudou eles, assim como os bons exemplos, aqueles que a gente vai seguir. Ontem foi a aula recheada de que não vou procrastinar. Quando Deus fala, tá falado. Deus que a gente obedece, querida, a palavra de Deus é muito importante. E hoje a gente está aqui para dividir justamente, novamente, como sempre vai ser, essa palavra tremenda sobre as nossas vidas, que é exatamente como ouvir a voz de Deus. E você está preparado aí para escutar Deus novamente falando com você, querido? Que todos os dias Deus tem novidade. E a voz do Senhor, ele é também um segredo para que a gente possa combater a procrastinação. E eu vou te dar um método para isso. Por quê? A ciência nos comprova, e você pode ter visto aí nas primeiras aulas, onde a gente falou a respeito, inclusive, do cérebro do procrastinador, que lembra essa geração toda de dopamina e a correria para lá e para cá. Então, a palavra de Deus tem um remédio para tudo. E a gente entende que todos os estudos feitos na análise humana correspondem de que você precisa fazer um jejum de dopamina. Vou usar essa palavra para ser bem espiritual aqui, apesar de muitas pessoas usarem o jejum intermitente para saúde e tudo mais. Que bom que o faça, mas existe também o jejum espiritual e esse é poderoso, querido. Há certas, caixas de demônio que só sai com oração e com o jejum. Inclusive essas. Deus estava falando para o próprio discípulo ali. Jesus estava mostrando qual é o caminho. Então, quando a gente se santifica ao Senhor, faz um jejum, a gente mortifica a nossa carne, a gente está mais sensível para Deus.
Então, como eu falei, Deus não se convence, Deus se obedece. Então, é a gente que vai estar mais sensível a ouvir a voz de Deus e também estar nesse lugar obedecendo a palavra de Deus. Então, quando a gente faz um jejum, a gente também pode estar fazendo esse jejum de dopamina, nos afastando dessas coisas que são muitos estímulos e seu cérebro fica hiperativo e infelizmente esse circuito neuronal ele é inclusive modificado por essas estruturas e faz com que você procrastine com o teu cansaço, com a tua sobrecarga, com o teu desânimo, e tudo isso são resposta também fisiológicas, ainda que dentro da tua emoção, para que você esteja nesse lugar de procrastinação. Então, quando você faz um jejum de tudo isso, essa separação, alguns falam até uma exclusão, você venha para aquele canto específico e pare um pouco para funcionar melhor a tua mente, porque aí ela entra no exercício de regularidade e a partir daí você pode ter uma nova resposta. Sempre lembre que muitas das vezes o cérebro do procrastinador, justamente por ter essa gama de informação, ele o tempo todo tem que estar bem. Lembra que a gente falou sobre isso? Isso é um equívoco. Nem todo mundo está bem o tempo todo, queridos, pelo contrário. O momento também que você vai viver e que é difícil, porque o dia mal bate a nossa porta e Deus vai estar conosco. Esse quando de Deus, quando passarem aí, pelo fogo, pela água, amém, gente? Então não vai queimar, não vai se afogar, o Senhor está contigo. Mas quando acontecem essas coisas na nossa vida, são momentos difíceis, são momentos de crescimento, de aprendizagem. No momento feliz, a gente celebra, mas no momento triste, a gente aprende, inclusive a ser humano. É o que Deus quer, que a gente seja humano. Quando a gente é humano, a gente cumpre o propósito de Deus. O problema é quando a gente é carnal. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza destrutiva, que é essa, que é marcada por traços memênicos que só quer prazer a todo custo, tudo fácil, tudo rápido, não quer o seu cérebro gastar essa energia que é necessário. Então, tudo na nossa vida que é importante envolve esforço. A palavra de Deus nos garante, inclusive, que o reino de Deus ele é tomado à força, querido. Então, você precisa ter esforço para mudar a sua vida, mudar os seus hábitos. Então, essa pessoa que está aí, mega acelerada, com tantas dificuldades e, inclusive, nesse lugar adoecedor da procrastinação, ela precisa repensar. Então, se esse é o teu lugar, em nome de Jesus, vamos aí tomando nota, porque Deus tem uma palavra hoje para a tua vida e que você vai fazer esse jejum aí de dopamina e vai conseguir regular você, conseguir reorganizar. E ainda que esteja passando por um momento difícil, ainda que você esteja passando pela própria tristeza, falei aqui algumas vezes em algumas aulas, em especial sobre emoções, que nossa tristeza fala muito ao nosso respeito. Fala muito sobre o processo reflexivo, sobre o processo empático. Então, tudo isso, justamente na tristeza ou no momento difícil, é que você vai amadurecendo coisas, inclusive as suas próprias emoções. Amém, gente? Então, nós precisamos estar nesse lugar reservado. E aí, a nossa chave de hoje, que tá lá em Mateus 6,6. Diga comigo, você já orou hoje? Você já parou, já fechou a porta do teu quarto? Então, escute o que Deus vai te falar para curar a sua procrastinação. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o Pai que te vê em secreto recompensará. Queridos, que lugar poderoso! Quer curar a sua procrastinação? Começa a partir de hoje para esse lugar, só você e Deus. Ali você se derrama, ali você chora, ali você melhora, amém, queridos? Porque você vai estar fazendo exatamente o que a voz do Senhor está te dizendo.
E lembra aquelas pessoas que a gente falou dos exemplos, tanto os ruins, tanto quanto os bons? Em todos eles ouviram direcionamento, uns para uma missão, outros para uma ordenança específica. Então, nós precisamos estar nesse lugar de ouvir o Senhor a falar. E que às vezes, sabe essas vozes de tudo? Da dificuldade, do problema, do desafio, do conflito, seja em qual área que você esteja passando, familiar, financeira, emocional, essas vozes não deixam e não permitem que você escute a voz do Senhor. Então, quando você fecha a porta do seu quarto, vai para esse lugar onde está só você e Deus, aonde Ele alinha, sabe, as suas emoções, onde regulariza, onde você consegue respirar, querido, sem tanta parafernália, celular e tablet. Tem um monte de coisa aqui. Então, é necessário que a gente pare e ouça a voz de Deus lá no secreto, lá no fechar a porta. Queridos, alguns sentimentos que a gente precisa lidar e são, né, emoções, assim como momentos entediantes, o tédio na nossa vida, são momentos de vazio, de ócio, e elas também são importantes, assim como eu falei, como a tristeza, todas as emoções são importantes. Deus te deu todas a elas e viu que era bom quando fez o homem, e muito bom, diz a palavra do Senhor. Então, não vai ser eu e nem você que não vamos saber usar essas ferramentas. Então, a ciência nos diz que quando você entra nesse lugar de parar, de se esvaziar, de não ter tanta ligação com tudo, estar conectado com tudo, faz com que você atinja esse lugar de regularizar o teu sistema, não só nervoso, mas possivelmente vai ter uma estrutura de neurotransmissores ali, aonde vai te dar uma base dopaminérgica estável, e não essa de, olha, eu tô bem, sabe, eu tô na adrenalina, eu tenho que estar sempre fazendo tudo, uau, tá tudo maravilhoso. Não, ele vai começar a regular também estando aqui, olha, sabe, deixa eu colocar aqui para ficar um pouco mais fácil, né, se você tá aqui nessa oscilação, nessa correria, então você tem aqui uma média, e aí faz isso aqui, olha, você abaixa para que o seu circuito seja regularizado. Então, queridos, a palavra de Deus está te dizendo hoje, fecha a porta do seu quarto, para de tanta correria. Amém? Começa a cuidar de você, começa a rever. A Bíblia fala para que a gente faça planos. Sim, o homem cabe fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, para que você tenha resposta, se exponha a esse lugar, amém, queridos, né? Saia desse mundo hiper de estímulo e comece a ter o estímulo do Espírito Santo. Milene, mas eu vou orar só com o meu quarto lá fechado? Não, querido, você vai orar em todo o tempo. Tessalonicenses vai falar para que a gente ore sem cessar. Tá lavando sua louça, a roupa, tá trabalhando, tá sempre em espírito, né, junto ao Senhor, o adorando, em espírito e em verdade, o amando, o adorando, o honrando, orando ao Senhor, intercedendo. Esse é o lugar de nós que somos cristãos. Mas eu preciso disso. Isso é uma cura para minha procrastinação. Quando eu também fecho a porta do meu quarto, como eu costumo dizer, quando a gente se ajoelha, é o lugar mais alto do mundo, sabe? É melhor, que é mais honra para um ser humano de que se debruçar diante do Senhor com verdade, querido. Que é mais honra para o ser humano de conseguir falar com Deus. Deus, querido, o próprio Deus está ali com você, né? Nessa comunhão extraordinária, porque hoje nós temos paz com Deus, e foi através da justificação do Filho que te amou, querido, e amou de uma forma incondicional, e te diz, olha, para tudo,
e me escuta, vai para esse secreto, que no secreto eu te vejo e eu também te recompenso. E o lugar disso, eu quero só dividir, né, homens que conseguiram estar, querido, né, que tiveram uma mente realmente de execução, uma mente de prontidão diante do Senhor, e dentre eles, né, não vou conseguir citar toda a história bíblica, mas se a gente puder lembrar, queridos, né, de José, o quanto em cada momento da vida dele foi um processo e ele foi vencendo. José, onde ele estava, ele foi uma bênção, como se fosse hoje, aonde você vai servir ao Senhor. Se eu estou lá na portaria, eu sou uma bênção, eu estou administrando. Se eu estou lá no altar, eu também sou uma bênção. Se eu estou ajudando alguém aqui com alguma coisa, eu também sou uma bênção. E aí sim, Deus coloca e eleva essa pessoa a lugares extraordinários, chegando a ser o governador. Que coisa linda! Aonde você servindo e você está ali com as suas habilidades que Deus te deu. Então, isso são memórias que a gente entenda de execução. Mais do que isso, a gente vê e percebe o quanto Deus usou tremendamente Josué em várias batalhas. Eu vou vencer, e mesmo assim Deus falando, seja forte, seja corajoso, porque naquele momento, quem não tem medo? Você vai sentir medo diante das grandiosidades que Deus tem para a tua vida. Ainda mais quando tiver, olha, tudo para acontecer, aí que o inimigo se levanta, vem com um monte de intimidação, querido, mas por 7 caminhos ele volta, a intimidação volta lá em nome de Jesus, de onde veio, queridos. Por quê? Porque a palavra do Senhor é uma palavra poderosa sobre a sua vida, assim como foi com Josué. Fui com meu filho Moisés, e você com você também, meu filho. Então, você que é servo, estamos aqui para essa batalha, vai enfrentar. E ele foi esse homem de guerra e valente, queridos, assim também como Jacó. Não vou conseguir falar todos, porque a gente tá aqui passando do nosso horário, querido, mas olha uma mentalidade, que bênção que Jacó teve. Na verdade, desde o ventre lá, naquela luta entre eles, né, Esaú lá, mas havia uma bênção sobre a vida dele, né? O irmão que chamou ele de enganador, porque enganou a ele. Mas a Bíblia não diz que ele era enganador, diz que ele, de alguma forma, querido, né, foi avançando para a bênção que ele tinha sobre a vida dele. Então ele estava ali, olha, e trabalhou depois bastante, né? Trabalhou, recebeu Lia por 7 anos, depois sim recebeu a Raquel que ele tanto amava. Mas que desde essa história, inclusive com o próprio Esaú e com o seu, né, e com o seu pai ali naquele momento, querido, né? A gente percebe que havia uma promessa sobre a vida dele e ele foi obstinado a vencer. Eu vou vencer esse negócio, me dá aqui. Você não quer, tá cansado? Vai me vender? Então tá vendido, tá assinado o acordo. Eu fiz aí o guisarlio e você me deu essa primogenitura. Se não tem valor para você a palavra de Deus, para mim tem. E aí foi, querido, validado. Amém, queridos? Não o engano que aconteceu, mas foi validado, né, a rejeição do outro que deu para ele. Isso o céu falou, amém. Então, eu dei para você não quis estar dando para ele de mão beijada, né? E com gente com fome, gente cansada, negocia valor, que não pode acontecer. Mas Jacó aproveitou grandes oportunidades na vida dele. Depois pagou o preço, né, querido? Labão fez ele também acertar as contas direitinho, trabalhando lá pelas filhas. Mas é necessário que a gente entenda isso. E depois, é claro, ficou tudo bem, assim como José, né, com seus irmãos. E assim Josué também entrando aí, olha, forte com Caleb na terra prometida. Queridos, são muitos exemplos de mentes que, né, sabiam negociar, que sabiam, Jacó lutou com um anjo. Gente, é obstinado mesmo a vencer, viu? Aquele ali tinha a bênção divina e vambora. Então, querido, nessa caminhada, você dá esse primeiro passo.
E eu quero te incentivar hoje, em nome de Jesus, a você estar nessa instrução diante de Deus, a você não negligenciar a palavra de Deus sobre a tua vida, não rejeite ela, não dê ela para ninguém, é minha, eu vou vencer, eu vou levantar desse lugar, eu quero ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, querido, a gente que é guiado pelo Espírito Santo, amém? É através de relacionamento. É esse relacionamento que a gente acabou de dizer, né? Eu vou fechar a porta do meu quarto porque eu vou estar a sós com meu Deus. Eu vou estar falando com Ele, eu vou tirar todas as outras coisas e vou simplesmente priorizar o Senhor. Então tire esse momento, faça, querido, essa separação. Em nome de Jesus, não abra mão de tudo aquilo que Deus tem para sua vida. A herança está aqui. Amém, queridos, né? Como é que eu vou tomar posse? É justamente aqui está a escritura, sabe? É disso aqui que você tem direito, queridos. E olha que não são poucos, são direitos eternos. Amém? Então, esse é o lugar que tem que estar a nossa mente. E a partir disso, Mili, mas aconteceu um problema aqui, eu vou para o advogado. Aí o advogado já mostra que já sabe o que está na lei. Que a lei é ele, a lei é Cristo. E o nosso advogado também. Já leva para o juiz, e vai levar lá no final. Amém? É isso, querido. E está consolidado. Porque sobre ti não há condenação. O que esteve foi sobre Jesus e Jesus pagou esse alto preço. Ele te justificou. Louvado seja Deus por esse lugar. Hoje nós somos livres, porque verdadeiramente o Filho nos libertou. Então, é nesse lugar da intimidade com o Senhor, aonde eu posso ouvir a voz de Deus, aonde eu posso ver os planos do Senhor para a minha vida. E os planos dele são maiores, melhores e são perfeitos. Amém? Então temos um trato. Nós vamos parar tudo isso. Então vamos estar nesse lugar íntimo com o Senhor, falando com Ele, se rasgando com Ele, né? Eu costumo dizer, Jesus, Ele é para mim, né? Assim como a Bíblia fala, o autor e consumador, né, da minha fé, assim como é a tua. Tome posse dessa palavra. É Ele, querido, né, o autor, né, e também o consumador da sua fé. E sem fé é impossível agradar o Senhor. Então agrada-te do Pai. Coloque fé no teu coração. Saiba que ao você falar com o Senhor está te ouvindo, né? Não há um filho que ele não escute, querido, né? Deus está ouvindo a tua oração. Então nesse lugar você será curado da sua procrastinação de deixar para depois. Não deixo nunca mais, porque Deus já falou agora, já recebi o que é para fazer, e se Ele falou, tá falado. Então eu vou embora com essa palavra, ou vou refletir se ainda tem alguma visão que eu preciso discernir. Deus tem um tempo, a gente viu isso, Deus dá esse tempo para homens de Deus, né, que às vezes é necessário. Olha, deixa que eu pense até amanhã, né, e aí as coisas ficam um pouco mais claras. Mas quando tiver claro, quando tiver direção, não procrastine. Diga, Senhor, eis-me aqui. Amém, gente? Então a gente fica por aqui, terminando essa série fortíssima. Muito obrigada, gente, pela companhia. E vamos juntos, que semana que vem tá demais, hein? Tá bom? E a gente continua aqui, seguindo um Deus que não procrastina, um Deus poderoso, um Deus que é já, que age aí, agora. É o de repente de Deus que Ele faz. Mas muitas coisas Deus também faz por processo na nossa vida. Mas Deus nunca se atrasa. Ele está sempre no tempo dele perfeito, o tempo dele poderoso. Amém? É esse Deus que a gente segue, o Deus do nosso coração. E não o nosso coração, que é totalmente enganoso. E o coração também que procrastina, né, gente? Então, nós já saímos desse lugar, fomos curados, amém? Você crê? Então, tá bom. E te espero lá para a próxima série, tá? De estudo que tá demais, hein? Tchau, tchau, gente!